Amém. Glória a Deus. Queridos, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa noite, culto de doutrina da Palavra de Deus, a nossa live da doutrina da Palavra. Isso é maravilhoso. E nós estamos aqui nessa noite para mais uma vez levar a Palavra de Deus ao seu lar, à sua casa, à sua vida, porque entendemos que a igreja não para, a igreja ela é viva, a igreja ela é eficaz, a igreja ela tem o Espírito de Deus, que está em todos os lugares, aqui, está na sua casa também, e quando a palavra de Deus é anunciada, ela alcança os corações. Então eu quero orar junto com você nesse momento. Feche os teus olhos e vamos falar com Deus. Pai, no nome de Jesus, nessa noite, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui mais uma vez na Tua presença. Sabemos que Tu és um Deus poderoso, glorioso, e queremos te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor nos tem dado. Entendemos que o Senhor está conosco, entendemos que o Senhor está com a nossa família, dependemos, ó Deus, da Tua presença para tudo, e invocamos a Tua presença, Senhor, neste culto, nesta live. E te pedimos que o Senhor fale conosco através da palavra nessa noite. E venha edificar a igreja, abençoando a família de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu quero para uma leitura inicial, ler o texto de Marcos, capítulo 2, versos 1 e 2. Eu quero ler aqui, não será o texto da nossa meditação mais tarde, porque hoje nós estamos aqui com o pastor Júlio César, que vai estar pregando a palavra de Deus. Sexta passada, pastor Lucas Costa, nome assim de gente importante, né? E hoje pastor Júlio César, não menos importante, né? Júlio César, até o imperador aí. Então, mas o Júlio César de hoje vai pregar a palavra, né? Então o pastor Júlio César está conosco aqui para nos trazer a palavra de doutrina dessa noite. E eu quero só ler esse texto aqui para uma abertura desse culto, que diz assim, Marcos capítulo 2, versos 1 e 2. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Então eu quero deixar a reflexão, principalmente dessa última frase, e anunciava-lhes a palavra. Então, queridos, quando toda a multidão afluiu, entrou na casa de Jesus, não tinha lugar para ninguém, e a Bíblia diz que até junto à porta estava tudo lotado. Ele aproveitou aquele momento para fazer algo que nós vemos nos evangelhos, que o Senhor Jesus fez muito mais às vezes até do que curar, até do que realizar um sinal. Ele anunciava a palavra. Ele queria que a palavra ficasse nos corações. Ele aproveitou aquele momento para isso. Então hoje é noite de culto de doutrina e a palavra será anunciada. Mas antes, eu quero convidar você para adorarmos a Deus juntos, como igreja de nosso Senhor. Vamos adorar a Deus. Então aqui estamos com o nosso irmão Derek. A irmã Camila não pôde vir hoje, mas a Nicole vai estar louvando aqui junto com o Derek, né? No hino, e nós vamos louvar junto. Glória a Deus por isso. Amém? A Nicole só está nos bastidores, né? Era muito bastidores. Agora, vai louvar um hino aqui, ajudar o Derek. Que Deus abençoe você, abençoe sua família, abençoe sua casa. E vamos adorar a Deus nesse momento. Amém. Graça e paz. Camila me deixou essa responsabilidade, para a Nicole também. Queria que os irmãos aí não estivessem em casa, fechassem seus olhos e adorassem ao Senhor. Já que a gente começa a adoração junto também.
sei que seu amor, ele é pra mim. Tem tudo a ver com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim, e mesmo se eu me abalar, o seu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo
Aleluia, glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao nome de Jesus. Agora nós vamos receber a palavra de Deus, e vamos orar por essa palavra, que o Senhor, através desse louvor maravilhoso que recebemos, já preparando o nosso coração para a palavra, vamos orar para que o Senhor prepare ainda mais, e assim venhamos receber a porção da nossa comida espiritual, que é a palavra de Deus. Pai, toda honra e toda glória seja dada a Ti. Sem Ti nada podemos fazer. E entendemos, Pai, que o Senhor está exatamente onde a Tua palavra está sendo anunciada, em espírito e em verdade. Por isso, nós pedimos que o Senhor deixe o nosso coração totalmente pronto para receber a mensagem da Tua palavra, e também esteja com o instrumento da palavra, que é a pessoa do nosso pastor Júlio César. Que o Senhor venha, através dele, falar, que no abrir de sua boca o Teu Espírito Santo venha sem medida estar abençoando a vida de cada um daqueles que estão ouvindo e participando desta live, desse momento. Abençoe aqueles que estão assistindo pelo Instagram, pelo Facebook, e que todos sejam alcançados, edificados e prosperem no seu caminho, quando a palavra de Deus adentrar no seu interior e se transformar em vida dentro de cada um. Em nome de Jesus, assim oramos. Saúdo nossos amados irmãos que estão nos assistindo nesse momento através das mídias sociais da igreja. E para mim é um prazer, é uma honra poder compartilhar a palavra de Deus nesse momento com os irmãos, bem como todo aquele que estiver ouvindo.
dessa live, estiver assistindo essa live. Amém? Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, a Palavra de Deus, o livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 16, a partir do versículo 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25. A palavra do Senhor diz o seguinte: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Versículo 26. De repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Versículo 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e todos os de sua casa. E a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi batizado, e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Queridos, eu queria chamar a atenção, chamar a sua atenção nessa noite, nesse momento, para o versículo de número 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Eu quero trazer para você nessa noite, através dessa live, uma palavra que eu intitulei O Poder do Evangelho. O Poder do Evangelho. Nós vivemos tempos difíceis, que as pessoas, elas temem a perca de um emprego, a saúde, até a própria vida. São tempos difíceis, tempos tenebrosos, tempos de certeza, de segurança, de dúvida. E eu queria falar para você nessa noite o poder do Evangelho. O Evangelho é a nossa esperança nesse momento. O Evangelho é a nossa fortaleza maior. Quando todas as nossas expectativas falharem, quando todas as nossas esperanças caírem por terra, nós podemos ainda contar com o poder do Evangelho. Podemos contar ainda com a palavra de Deus. Podemos contar ainda que há um Deus que atua, que age em nosso favor. Podemos ainda contar com um Deus que é soberano, que está sobre tudo e sobre todos. Amém? O primeiro ponto que eu anotei e que eu mencionei nessa mensagem e que eu trago para você essa noite, como o poder do Evangelho, do que o Evangelho pode fazer pela sua igreja, do que o Evangelho pode fazer pela sua vida, é que o Evangelho ele traz, em primeiro lugar, dentre tantas coisas que o Evangelho pode fazer, mas uma coisa que me chamou a atenção quando eu meditava nessa palavra, nesse versículo, nesse estudo, é que o Evangelho ele traz paz. O Evangelho ele traz paz. Essa palavra, paz, foi a primeira palavra que Jesus, quando apareceu ao discípulo, ele falou para os discípulos. Ele falou para os discípulos.
Em João, no capítulo 20, no versículo 19, capítulo 20, no versículo 19, após Jesus ressuscitar, ele chega para os discípulos, quando os discípulos estavam trancados dentro de uma sala, porque Jesus tinha sido morto pelos judeus, Jesus tinha sido crucificado. Então, os discípulos, quando Jesus foi crucificado, a Bíblia fala que os discípulos fugiram, né? E quando Jesus apareceu, já ressuscitado, a Bíblia fala que eles estavam trancados dentro de uma sala, com medo de ser perseguido, com medo de ser morto, com medo da morte. E Jesus chega para eles e diz: Pai seja convosco. Pai seja convosco. A Bíblia diz que ele apareceu no primeiro dia da semana. E 8 dias depois ele apareceu novamente, onde estavam os mesmos discípulos trancados. E ele diz a mesma palavra: Pai seja convosco. Pai seja convosco. Então, irmãos, uma coisa que o Evangelho faz é que o Evangelho traz paz para a nossa vida. O Evangelho traz paz para a nossa vida. O que me chama a atenção é que Jesus, a primeira palavra que Jesus escolhe para falar para um discípulo, após ressuscitar, após a sua ressurreição, ele não chega para o discípulo e ele diz: o amor seja convosco. Ainda que antes de ele morrer, ele tenha dito que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. O amor de muitos esfriaria. Mas ele não disse: o amor seja convosco. Ainda que o amor seja um atributo sublime, seja uma coisa linda, seja uma coisa que faz parte da nossa vida cristã, mas ele não disse: o amor seja convosco. Ele não disse: a fé seja convosco. Ainda que certa feita ele chega para Pedro e diz: olha Pedro, Satanás te pediu para cirandar tua fé, pediu para te peneirar como trigo, mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Jesus tinha rogado ao Pai para que a fé de Pedro não desfaleça. Então, fé é uma coisa importante no nosso meio. Fé é uma coisa importante na igreja. A igreja precisa ter fé. Mas Jesus não disse: fé seja convosco. Ele disse: Pai seja convosco. Pai seja convosco. Porque paz é algo muito importante. É algo muito importante para a nossa vida. Quando eu estava preparando essa mensagem, e eu falava que ia falar sobre paz, eu estava na minha casa fazendo esse tópico, e a minha esposa disse: paz é ausência de conflito. Mas paz é mais do que ausência de conflito. Paz é ter tranquilidade mesmo quando existe o conflito. Mesmo quando há o conflito, eu tenho tranquilidade na minha alma. Eu tenho tranquilidade no meu espírito de que tudo está bem, de que tudo está debaixo de um controle, de que tudo está debaixo de uma direção. Tudo está debaixo de um poder sobrenatural. Amém? Tudo está debaixo de um poder sobrenatural. Em Mateus no capítulo 24, no versículo 9, a Bíblia diz que viria um tempo em que nós seríamos odiados, que nós seríamos detestados por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus. Talvez no Brasil, pelo fato de que nós vivemos em um país que permite a gente cultuar a Deus, a gente não tem uma perseguição religiosa institucionalizada. Mas existem muitos lugares do mundo, na Terra, em que para se cultuar a Deus tem que ser trancado dentro de uma sala, tem que ser trancado dentro de um quarto. Não se pode transmitir uma live como essa que nós estamos transmitindo para você aí na sua casa, na sua sala, assistir. A Bíblia é proibido de portar uma Bíblia, não existe Bíblia, não existe liberdade para a palavra de Deus. Mas, mesmo Jesus dizendo que nós seríamos perseguidos, que nós seríamos odiados, que é um conflito para nós, é um conflito para a igreja. Lá em João, no capítulo 14, no versículo 17, ele diz: deixo-vos a minha paz vos dou. Ou seja, Jesus estava dizendo: olha, vocês vão ter confusão no mundo, vocês vão ter intrigas, vocês vão ter
guerras, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser humilhados, vocês vão ser até mesmo mortos. Mas ele diz depois: eu deixo-vos a minha paz vos dou. Então a paz, ela existe, a paz para o crente, a paz para aquele que serve a Deus, ela existe, mesmo quando há um conflito. Mesmo quando há um conflito. A paz, ela traz a certeza de que nós seremos ouvidos por Deus. A paz, ela traz a certeza de que nós seremos ouvidos por Deus. Em Salmos capítulo 3, versículo 5, o salmista Davi fala algo muito interessante. Eu vou ser breve aqui, vou ler bem rápido para você. Mas ele diz assim, Salmo no capítulo 3, e no versículo 5 ele diz assim: deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Ele era o rei, ele tinha inimigos a enfrentar, ele tinha batalhas a guerrear, ele tinha guerras, ele tinha inimigos poderosos, ele tinha um reino, e mesmo com todos esses problemas para gerir, para gerenciar, para administrar, ele não perdia a paz. Ele diz: olha, eu deito e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Quantas pessoas, irmãos, não dormem direito? Não existe um problema de falta de sono, não consegue dormir. Mas Davi era diferente. Davi pegava no sono, dormia e acordava, porque ele tinha paz no seu espírito. E a paz, irmãos, ela afeta nossas decisões. A paz, ela afeta as nossas decisões. Veja que tudo isso aqui que eu estou falando, tudo isso aqui que eu estou citando a respeito da paz, tudo é consequência do que o Evangelho pode trazer para a nossa vida. Em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 15, Colossenses capítulo 3, versículo 15. Isso é bem rápido aqui diz assim, 3,15: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também for chamado em um só corpo, e sede agradecido. Então, irmãos, a paz, ela ajuda, ela nos dá uma tranquilidade para tomar decisões. Quantas pessoas não têm tomado decisões difíceis e têm tomado decisões erradas porque não tem paz? Porque não tem paz. E eu te aconselho, se você tem uma decisão para tomar e você não tem paz nessa decisão, não tome ela. Vá para o Evangelho, vá para a palavra, vá para a oração, porque é o Evangelho que te traz paz para você tomar essa decisão. Se você não tem paz, não tome essa decisão de forma precipitada, sem ter a confirmação de Deus. Muitas vezes a gente ora a Deus pedindo uma confirmação de Deus para alguma coisa, seja um casamento, seja uma profissão, seja uma decisão qualquer do que vai fazer, né? E às vezes a gente fica em dúvida se é a vontade de Deus, se não é. E a vontade de Deus é que se você sente paz naquilo que você está tentando tomar, pretendendo tomar daquela decisão, então é porque aquela decisão é correta. Mas se você não sente paz, se você sente dúvida, ainda que seja uma dúvida pequena, vá para a palavra, vá para o Evangelho, que ele vai te dar a paz suficiente para você tomar essa decisão. E a segunda coisa, queridos, que o Evangelho traz, além da paz para a nossa alma, para o nosso espírito, o Evangelho traz salvação. O Evangelho traz salvação. Em Romanos, no capítulo 1, versículo 16. Romanos, no capítulo 1, versículo 16. Veja o que a palavra diz. Veja o que o apóstolo Paulo fala para essa igreja. Romanos, no capítulo 1, no versículo 16. Ele diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê. Então o Evangelho ele traz salvação. Ele traz salvação. O Evangelho, ele não faz apenas uma pessoa ser melhorada. Ele faz a pessoa nascer de novo. Ele faz a pessoa se tornar uma nova criatura. Um novo ser. Uma nova pessoa. O Evangelho não melhora, o Evangelho transforma. O Evangelho não faz apenas uma maquiagem, uma pintura. O Evangelho transforma. O Evangelho quebra a pessoa e faz dela uma nova criatura. O Evangelho mexe nas estruturas. Talvez a gente tenha uma estrutura que traga do mundo e aquela estrutura precisa ser destruída. Porque aquela estrutura foi construída na base de um orgulho, na base de uma mentira, de um engano. Né? E quando a gente chega na igreja, aquela estrutura ela não serve para a gente. É preciso que o Espírito de Deus nos quebre, nos transforme, para que uma nova criatura possa surgir. Para que o novo ser, o novo crente possa nascer. Amém? Eu queria falar para você a história de dois personagens bíblicos que eles foram alcançados pela salvação. O primeiro deles é Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu era um publicano. E ele era um publicano, cobrador de imposto. E em Lucas, no capítulo 19, a Bíblia diz que ele teve um encontro inusitado com Jesus. Ele soube que Jesus passava por uma determinada região e ele subiu em uma árvore e ele esperou Jesus passar. E quando Jesus ia passando, ele gritou por Jesus. Aliás, antes que ele gritasse por Jesus, Jesus viu ele e disse: Zaqueu, desce, porque me convém hoje pousar em tua casa. E aí ele desceu. E a Bíblia diz que Jesus foi até a casa daquele homem. E quando Jesus estava na casa daquele homem, em Lucas no capítulo 19, a Bíblia fala que ele prometeu dar aos pobres, restituir tudo aquilo que ele havia conseguido de forma ilegal. Tudo aquilo que ele havia conseguido através da sua profissão de forma ilegal, desonesta, ele proibiu, ele permitiu, ele prometeu para Jesus restituir. E Jesus disse assim: olha, hoje houve salvação nesta casa. Então o Evangelho traz salvação. O Evangelho trouxe salvação para a vida de Zaqueu. O Evangelho trouxe salvação para a casa de Zaqueu. E outro personagem, a Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado, pegaram dois malfeitores e crucificaram junto com Jesus, um à direita e outro à esquerda. E um deles começou a dizer: olha, salva-te a ti mesmo e a nós. Começou a blasfemar de Jesus, começou a falar algumas coisas para Jesus. E o outro que estava do outro lado de Jesus repreendeu o que estava falando e disse: olha, nós merecemos, porque os nossos atos merecem. Nós estamos pegando a resposta dos nossos atos, as consequências dos nossos atos. Mas esse justo nada fez para estar aí. E ele fala para Jesus, aquele que estava reconhecendo que era errado. E ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olha para aquele homem e diz: olha, hoje te digo que estarás comigo hoje no paraíso. Estarás comigo hoje no paraíso. Então aquele homem ele foi salvo. Porque o Evangelho, mesmo estando na cruz, o Evangelho foi capaz de salvar aquele homem. Eu quero dizer para você nessa noite que não importa a circunstância, se é na cruz, se é no vale, né? Se é debaixo de uma árvore, como Zaqueu estava lá em cima da árvore, o Evangelho pode alcançar a tua casa, o Evangelho pode alcançar a tua vida, a tua família. Amém? E por último, o Evangelho ele traz o Espírito Santo para a terra. Primeiro eu falei que o Evangelho, o poder do Evangelho traz paz para a nossa vida, para a nossa casa, para a igreja. Segundo eu falei que o Evangelho ele traz salvação.
E por último, o Evangelho traz o Espírito Santo para a terra. O Evangelho traz o Espírito Santo. Em João, no capítulo 16, João, no capítulo 16, no versículo 7, o Senhor Jesus diz o seguinte: mas eu vos digo a verdade, convém-vos ter lá, porque se eu não for, o Consolador não virá para os outros. E se porém eu for, eu vou enviar. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Queridos, o Espírito Santo veio. A Bíblia diz que no dia de Pentecostes estavam os discípulos reunidos no cenáculo, junto com mais algumas pessoas que seguiram a Jesus até a cruz, cerca de 50 pessoas, de 120 pessoas, desculpa. E eles estavam no cenáculo e no dia de Pentecostes o Espírito Santo desceu sobre eles. Desde então o Espírito Santo está na terra, na igreja. O Espírito Santo está acompanhando a trajetória da igreja na terra. Jesus foi, Jesus morreu, e como ele havia prometido que enviaria o Espírito Santo foi enviado. O Espírito Santo está na terra, está na igreja, até quando a igreja for arrebatada. Nós não sabemos quando. Se hoje, se amanhã, se daqui a 1 ano, 2 anos. O certo é que a igreja será arrebatada um dia e o Espírito Santo voltará, porque ele está na igreja. Ele está na igreja. Davi, quando pecou, a Bíblia diz que ele pediu para que Deus não retirasse dele o Espírito Santo. O Espírito Santo é o que há de mais santo que pode existir nesse mundo. É o que há de mais santo que pode existir nesse mundo, na igreja. É o Espírito Santo. É algo que nós não podemos abrir mão. É algo que nós não podemos abrir mão. Quem dera se todo aquele que estivesse nos assistindo fosse consciente do que o Espírito Santo pode fazer na sua vida, do que o Espírito Santo pode fazer na sua família, na sua casa, no seu emprego, no seu trabalho. O Espírito Santo é a razão de que esse mundo ainda não esteja em situações piores. Esse mundo não está ainda em uma situação de total calamidade, porque existe o Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo, muitas coisas ruins já teriam acontecido. Muitas coisas ruins, eu vou provar para você. Talvez muitas desgraças na sua vida não aconteceram, porque o Espírito Santo está na sua vida. Porque o Espírito Santo retém aquilo que vai acontecer. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 7, tem um texto muito importante que eu não poderia deixar de ler para você. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 7, ele diz: com efeito, o ministério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Eu vou repetir: com efeito, o ministério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Queridos, o ministério da iniquidade opera no mundo inteiro. Nós vivemos tempos em que são praticados a olhos nus, à plena luz do dia, os mais diversos tipos de pecados, as piores aberrações, pecados até mesmo sendo legalizados por lei dos homens, pelas leis dos homens, pecado até mesmo sendo normatizado. Existem países que normatizam o aborto como se fosse algo normal. Existem países que normatizam a união homoafetiva como se fosse algo plenamente normal. Então o pecado ele está cada dia mais operante, ele está cada dia mais presente na sociedade. Isso no mundo inteiro.
Mas essa situação, querido, ela poderia estar muito pior se não fosse o Espírito Santo. Né? A Bíblia diz: o ministério da iniquidade é pecado. O ministério da iniquidade, do pecado, já opera. Ou seja, o pecado está aí operando aos 4 cantos da terra, destruindo vida, ceifando vidas, tirando a paz de muitas famílias, provocando doenças, provocando morte. Né? Mas ele não está em situações mais alarmantes, porque o Espírito Santo ele tem segurado, porque o Espírito Santo tem freado o avanço do pecado. O Espírito Santo tem freado o avanço do pecado. Existem coisas que não estão piores, porque o Espírito Santo tem brecado, tem freado o avanço do pecado. E a Bíblia diz que um dia o Espírito Santo vai ser retirado da terra. Quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai ser tirado. Vai ser tirado. E aí as pessoas irão correr de um lado para o outro. As pessoas irão procurar o Espírito Santo e o Espírito Santo não estará mais na terra. Existem coisas que não acontecem na sua vida. Talvez você que esteja nos assistindo, você que não é evangélico, você tem alguém que está nos assistindo que não é evangélico, e você pode até testemunhar: olha, em tal tempo, tal era, quase que ia acontecendo isso comigo, quase que ia acontecendo isso comigo, uma tragédia, mas por um trisco, por um segundo não aconteceu. Não aconteceu. Um acidente, a morte de alguém, mas talvez isso não aconteceu porque o Espírito Santo não deixou. O Espírito Santo não deixou. Mas um dia o Espírito Santo não estará mais aqui. Mas enquanto isso, você tem a oportunidade de receber o Espírito Santo na sua vida, se assim você permitir que o Evangelho de Deus entre na sua vida. O Evangelho traz o Espírito Santo para a terra. Mas uma vez que o Espírito Santo está na terra, está na igreja, você pode ser salvo através do Espírito Santo. Você pode conhecer o poder do Evangelho. Eu falei aqui, teoricamente falei sobre o poder do Evangelho. O Evangelho traz paz, o Evangelho traz salvação, o Evangelho traz o Espírito Santo. Mas você pode conhecer muito mais se você provar ele pessoalmente na sua vida. Se você provar ele pessoalmente na sua vida. Uma comida pode ser maravilhosa, eu posso até dar umas dicas para vocês, olha, tal comida é maravilhosa. Mas você só vai saber o poder realmente daquela comida se você experimentar. Se você mesmo provar daquela comida, aí você vai saber. Realmente aquela comida é saborosa. Né? A salvação é algo que a gente só sabe o sabor dela quando a gente mesmo experimenta. Enquanto isso, eu só posso dizer para você, o poder do Evangelho é muito bom. É sobrenatural. E era só isso que eu queria deixar para você essa noite. Que Deus venha lhe abençoar a sua casa, e que o Evangelho seja suficiente na sua vida. Seja suficiente. Que todas as suas necessidades, que todas as suas carências, os seus problemas, as suas dúvidas, as suas incertezas possam ser resolvidas com o poder do Evangelho na sua vida, na sua família. Em nome de Jesus. Amém. Eu passo agora a palavra para o nosso pastor, que irá finalizar com uma oração. Eita, glória a Deus. O poder do Evangelho. O Evangelho traz paz, salvação, presença do Espírito Santo. Bem, queridos, eu quero só ressaltar que nós estamos com a igreja aberta 3 dias, 3 noites na semana. Terça-feira, quinta-feira e sábado. A partir das 7h30 da noite, das 19h30. Para a oração, você pode ir lá fazer sua oração. Nós estamos dentro das normas, né, do que a lei prescreve, né? E ali você pode deixar suas colaborações também, porque sempre vai ter um obreiro ali para finalizar orando pelas colaborações, pelos dízimos, pelas ofertas, enfim.
nós precisamos manter o trabalho do Senhor da mesma forma. Nós precisamos arcar com todas as responsabilidades que nós assumimos de aluguel e de tantas outras coisas. Elas continuam até que todo esse isolamento, essa pandemia passe. As responsabilidades nós temos que arcar com elas. Muitos proprietários de pontos comerciais, eles têm resumido 50% do aluguel, outros não têm feito isso, né? Enfim, todo mundo precisa continuar mantendo, e a igreja da mesma forma. E a igreja muito mais porque não existe presença, não existe culto presencial. Então, mas quando tudo isso passar, nós precisamos do lugarzinho lá, né? Pago, aluguel pago, as portas abertas. Nós precisamos tudo nos esperando como nós deixamos. E por isso tem as responsabilidades. Então, se você está com a sua colaboração, você pode ir para uma dessas orações. Às vezes nem sempre vai até 9 horas da noite, porque como cada um entra, faz 10 minutos de oração, faz 12, faz 15, faz 20 e vai embora. Então às vezes não chega aí até 9 horas. Então começa às 7h30, ok? Temos aqui as lives realizadas também. E se você quer deixar sua colaboração, você também pode entrar em contato conosco, ligar, que a gente providencie um meio de que a sua colaboração seja dirigida para a obra do Senhor. A obra não pode parar, a obra precisa continuar. A obra, ela é uma obra que salva vidas, é uma obra que restaura vidas, é uma obra que anuncia o Evangelho. Então, a obra não pode parar, é um hospital espiritual. Então, você continue firme no seu compromisso. Nós oramos para que nunca falte o pão na tua casa, para que nunca falte a providência de Deus. Mas oramos também para que você lembre da obra de Deus, para que na casa de Deus também não falte. Que Deus em Cristo possa estar abençoando cada família, em nome de Jesus. Agora eu quero orar por você, finalizando essa live dessa noite. E logo após, nós iremos ouvir um hino, e com este hino finaliza. Feche os teus olhos. Pai, muito obrigado. Obrigado por nós estarmos aqui. Obrigado pela palavra que acabamos de ouvir. Edificante, palavra que de fato vem do Evangelho para nós, vem do Senhor para nós. Abençoa a tua igreja, o teu povo que está assistindo, o povo escolhido do Senhor, que eles sejam edificados na verdade, em nome de Jesus, e que nós possamos ver o resultado de Deus na vida desse povo em tempo de crise. Nós possamos ver a mão de Deus sobre a vida de cada família, sobre a vida de cada pessoa, sobre a vida de cada crente, no nome do Senhor Jesus. Que Deus possa estar abençoando, guarde, livre, proteja, dirija, esteja com cada um, no santo nome de Jesus. Amém. Também quero te convidar para a nossa vigília. Nós temos vigília todos os sábados, às 11 da noite, às 23 horas, lá no sítio Filadélfia. Que Deus em Cristo possa te abençoar em nome de Jesus. Fica com Deus.